Olá pessoal, nós aqui outra vez para falar de educação, tudo junto e misturado, e falando dos direitos humanos e os objetivos do desenvolvimento sustentável que a ONU propõe para a comunidade humana, né, para conseguir atingir esses objetivos. Então, aquilo que nós falamos, né, nas outras lives, a ONU discutiu os direitos humanos, desses direitos humanos tem desdobramentos para como conseguir alcançar esses direitos humanos, e de tempos em tempos fazem metas para tentar atingir e melhorar a situação do ser humano, tá? Dentro dos direitos humanos, tá? Então nós vimos da riqueza, e do mesmo jeito que educação é tudo junto e misturado, não dá para você falar de uma coisa sem falar da outra, uma interfere na outra, a gente só separa para poder explicar, mas na verdade está tudo junto, não tem condição de separar. Por exemplo, a última eu falei sobre a pobreza. O objetivo é acabar com a pobreza. Tem várias coisas que podem ser feitas. Agora, acabar com a fome. O que fome tem a ver com a pobreza? Está tudo ligado, não tem outro jeito de fazer senão ligar essas coisas. Essas coisas todas estão ligadas basicamente na questão de riqueza, para dar condições de bem-estar, de saúde e tudo mais. Então hoje a gente vai falar da questão da fome. Bom, o que é fome? O que é fome? Alguém já sentiu fome? Mas não aquela fome de passar um dia sem comer porque não deu tempo de comer para trabalhar, não. Fome. Tá? É dessa fome que a gente está pensando. E eles começaram a chamar isso, criaram um termo de segurança alimentar. Então, dentro da segurança alimentar, eles criaram 3 níveis. O nível de insegurança alimentar leve, quando a pessoa tem incerteza do amanhã se vai poder comer ou não. Então você está trabalhando com pessoas que não têm segurança alimentar para o dia seguinte. Então é uma insegurança alimentar que não sei se vai ter comida amanhã. Tá? Insegurança alimentar moderada é quando, apesar de poder comer, está comendo mal. Tá? Então está comendo farinha, está comendo qualquer coisa para matar fome, mas que não é nutritivo, que não tem nada de condições de melhorar. Tá? E a grave é aquela que não come. Tá? Aquelas fotos daquelas crianças que a gente vê, pele e osso, isso é grave, não tem o que comer. Tá? Isso a gente encontra no Nordeste do Brasil, no interior do Brasil, nas periferias. Existem também pessoas que estão vivendo nessa insegurança alimentar grave. E aí, o que eu vou fazer? Tá? Então, nesses objetivos, eles elencam várias coisas que seria interessante fazer para cada uma dessas etapas, tal. Então é interessante a gente ver mais isso no detalhe. Daí eu falei, como é que eu vou falar isso pro vídeo que eu vou fazer, né? Como que eu vou pensar e criar isso? Daí eu lembrei do Freinet. Freinet era um educador francês que em 1920 já tinha toda uma metodologia para trabalhar, várias metodologias, né? E uma delas é a questão do projeto. Tá? Então, como que a criança pode fazer para aprender através dos projetos? Ele, assim como Paulo Freire e tal, todos tinham uma visão muito clara que o centro é a criança. Tá? Então, ele fazia de um jeito que é, por exemplo, o projeto. Eu me proponho a realizar um projeto chamado tal. Então, aí você já tem a postura. Tá? Quando eu me proponho, não é que o professor mandou eu fazer um trabalho. Não, eu me proponho a fazer esse projeto. Tá? No caso aqui, sei lá, a fome. Tá? Então eu me proponho a fazer um projeto sobre a fome na humanidade. Tá?
Aí eu ponho meu nome, endereço, porque a coisa é bem pessoal, eu que fiz. Tá? Aí vem outra coisa bem interessante que ele coloca. As ideias de realização vêm de... Então, qual é a motivação minha de fazer esse trabalho? Tá? Por que eu estou interessado em fazer esse trabalho? Por que eu quero aprender isso? Tá? Então, por aí vem todo um processo da criança querer buscar respostas daquilo que ela está em dúvida. Então, fome. Tá? Eu estou em dúvida sobre o que é fome, como funciona, de onde surgiu e tudo mais. Né? E fala o seu plano de trabalho, né? O meu plano de trabalho é fazer isso, tirar fotografia, pesquisar, tal, fazer essas coisas todas. E com esse assunto, eu proponho principalmente aí é que é o negócio. Eu tenho um objetivo final. Então, todo esse trabalho que eu tenho que fazer, eu me proponho a fazer. E normalmente é comunicação. Então, no conceito de aprendizagem, o momento que a gente aprende mesmo é a hora que a gente fala sobre o assunto. A hora que a gente fala sobre o assunto, a gente precisa ter entendido. Não decorado, entendido. Para poder explicar, conversar, discutir, falar contra, falar a favor. Tá? Essa hora eu aprendi. Então, nesses projetos do Freinet, é mais ou menos o que eu estou usando para a gente poder trabalhar. Então, eu estou falando da fome. Então, a ONU foi lá e discutiu que todo mundo tem direito à alimentação. Tá? Isso eles discutem lá na ONU, daí mandam para o país que assinou, que concorda com isso, vai fazer todo um tratamento para isso entrar dentro das leis do país. Tá? Na lei maior do país, que é a Constituição. Então tem toda uma proposta, isso vai ser votado, discutido, conversado. E a questão da fome também foi desse mesmo jeito. Vocês acreditam ou não? Foi difícil passar isso na Câmara? Que o Estado também é responsável pela fome. Ela tem que brigar para eliminar a fome no seu país, nos seus habitantes, no povo daquele país. Brigaram até que conseguiram e incluíram a alimentação também na Constituição para que o país ficasse responsável por isso. Então está assim, né? No artigo 6º, dos direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira. Né? Então está lá, são direitos sociais. Então, classificação como direitos sociais, direito da sociedade, nós temos esse direito, tá? A educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, a infância, assistência aos desamparados, tudo dentro da forma da Constituição. Ou seja, tudo isso que está sendo falado nos objetivos do milênio está colocado aqui. É objetivo do país, quem está no poder, resolver essas questões. E acontece isso, né? Quando um presidente assume, ou da Câmara assume, ele põe a mão e promete, jura que vai cumprir a Constituição e obedecer todas as coisas que tem dentro da Constituição. Então, o Executivo vai executar o que está dentro da Constituição. Ele não pode mudar isso, porque senão vai lá para o Supremo, que ele fala, não, está aqui na Constituição, tem que fazer isso. Então, todo o processo funciona dessa forma. Agora, para incluir a alimentação, foi uma briga. Tá? Quem foi que votou numa pessoa que acha que pobre pode morrer de fome? Quem votou nessa pessoa? Que ficou lá brigando na Câmara que não queria isso na Constituição. Ah, não, é aquela ideia que se tem do pobre faminto, preguiçoso, não trabalha, é burro, sei lá, qualquer coisa que o país não tem nada a ver com isso, ou a comunidade não tem nada a ver com isso. Tá? A comunidade tem tudo a ver com isso, que é o bem-estar da sua população. Por isso que a gente vota, para que ele resolva os nossos problemas, mas nossos problemas, comunidade. Eu nunca passei fome. Por que eu estou preocupado com pessoa que passa fome? Quando eu passei fome, ninguém me ajudou.
Tá? Então, qual é a postura ética diante da fome? Como que você vê a fome do outro que está do seu lado, que você encontra na rua, ou que você vê fotografia lá no Nordeste ou na África? Tá? Você fala, puxa, coitados, não sei o quê, ou você briga por isso? Porque isso é ser feliz sabendo que todo mundo está melhorando de vida. Tá? A felicidade está nisso. Não está eu, egoísta, eu me dou bem, dane-se os outros. Tá? Então, nessa questão da fome, eles falam, né, das várias inseguranças alimentares, para cada uma delas você pode fazer certas coisas. Né? Então, a melhoria da nutrição, né, não é só fome, é nutrição também. Depois você tem promover a agricultura sustentável. Então tem várias pessoas que promovem a comida. Então, se o governo não tem proposta, não tem política pública para garantir que essas pessoas trabalhem, plantem todas as verduras e legumes que nós comemos, que são aqueles in natura, produtos in natura que a gente tem, que a gente come todo dia, que encontra em supermercado. Tá? Tem até supermercado que faz isso. Ela faz parceria com produtores rurais, pequenos produtores rurais, famílias e tal, que compram toda a produção deles para vender no supermercado. Então, com isso ele tem garantia, tá? Porque quem trabalha na roça sabe, muito sol, muita chuva, praga, tudo isso pode chegar uma hora, teve uma produção que acabou. E ele não tem dinheiro para sustentar. Então, o que o governo tem para garantir a sobrevivência dessas pessoas que estão trabalhando com comida e fazer com que essa comida chegue no nosso prato, tá? E no prato de todo mundo, né? Como que eu posso fazer isso? Aí você tem possibilidades também na parte financeira, né? Então, o banco tem empréstimo específico para você melhorar a produção, conseguir comprar semente, todos os insumos para você produzir. Então, você tem toda uma política pública econômica para que isso aconteça. Tá? Então, dessa forma, como que o país, através de políticas públicas, fazem para garantir a alimentação a todos, tá? Nos vários níveis de insegurança. Tem uns que são mais radicais, que eu tenho que dar comida, senão vai morrer. Tá? Tem outros que eu tenho que trabalhar para conseguir com que ele tenha a condição de comprar esse alimento e por aí vai. Então, o poder público é importantíssimo para garantir isso. Nós, como organizações sociais, podemos pressionar o governo para que ele mude aquele macroambiente, tá? Faça com que esse macroambiente seja modificado para que a gente tenha essa relação com o outro e com a fome do outro. O mesmo acontece com o bem-estar. Tá? Então, o bem-estar é outro, né? A vida saudável e bem-estar é o terceiro, tá? Que é relacionado também, tá? Tudo junto e misturado, que implica muito na saúde, tá? Vida saudável, diminuir a mortalidade infantil, materna, que mais? Acabar com epidemia, tá? E eles falam várias epidemias, só que não falam na coronavírus, né? Então eles vão ter que arrumar esse negócio aí para também como que eu faço. Então fala até do investimento, como que eu vou fazer investimento na saúde, na pesquisa, para evitar esse tipo de coisa. Daí ele fala, como que eu posso fazer, como que o governo pode fazer, nós também, como cidadãos e como cidadão participativo, também podemos fazer para conseguir atingir um nível de menos morte, porque a gente está falando de sustentabilidade. Se morreu, não é sustentável. Tá? Então, o que a gente pode pensar para melhorar essa situação do bem-estar, de não ter evitado a doença, né, como atividades antes que a pessoa fique doente e tudo mais. Então, essas são as duas coisas que a gente está vendo hoje. Então, qual que era o meu objetivo lá, segundo o Freinet, né? Eu não sei se eu consegui. Com esse assunto eu proponho que... O que eu proponho com esse assunto? Eu proponho que todos que estejam assistindo consigam entender o que é essa relação de fome, consigam entender que é um projeto mundial, ONU, e que é um projeto que todo mundo participa, principalmente
o governo, com políticas públicas. Então, qual é a minha participação? Pode ser no voto. Tá? Eu vou votar numa pessoa que acha que pobre pode morrer de fome. Tá? Esse é uma opção minha. Eu posso ajudar a ter no parlamento pessoas que pensam como eu, que dão valor à vida. Tá? Então, como que eu faço para conseguir isso? A minha participação. Então, isso é uma forma de política de você estar dentro dessa situação e conseguir forçar a barra para que a coisa seja mais um mundo melhor, um mundo com mais saúde, um mundo sem muitas mortes. Morrer de fome é um desperdício humano. Tá? Morrer de fome. Tá? Você pega coisa mais triste do que morrer de fome. Morrer atropelado, eles também se preocupam aqui, é uma coisa, mas morrer de fome. Bom, então espero que eu tenha conseguido esse projeto meu aqui do Freinet ter alcançado o meu objetivo. Então eu vou tentar fazer as outras também bem rapidinho, assim, para a gente conseguir falar de todas as coisas. Falou, pessoal, valeu, obrigado por terem curtido, comentado, falado sobre os textos e tal, e continue curtindo, compartilhando, mandando informação, perguntas, tudo que vocês tiverem para a gente poder continuar esse processo. Então é tudo junto e misturado. E eu quero misturar vocês nessa história toda. Valeu, pessoal, até mais.